E aqui no estúdio eu recebo neste momento Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, que está acompanhando de noite essa guerra em Israel e vai trazer novas informações para a gente, inclusive uma manifestação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que reiterou apoio a Israel. E o que mais, Favalli? Muito bem-vindo, bom trabalho para você. Bom, prazer revê-lo, a todo mundo que nos acompanha. O pronunciamento do Joe Biden na Casa Branca, ele teve 3 momentos, se eu puder fazer essa classificação. Primeiro, de um relato pessoal. Ele conta que, como pai, já perdeu filhos em 2 momentos. Um por uma doença, outros num acidente automobilístico enquanto as crianças eram jovens. Ele disse que um pai que perde um filho é como um buraco negro no peito. Você se perde, você é dragado pela terra, aquilo é arrancado as suas forças e a sua alma vai embora. Ele usou, claro, termos poéticos para estender uma espécie de condolência às famílias que perderam os seus entes, para emendar justamente uma notícia que começou a circular pelos bastidores, pela internet, pelas mídias sociais e que ao longo do dia ela começou a ser confirmada. As autoridades israelenses chegaram a mais um kibbutz. Kibbutz é uma espécie de uma comunidade, uma cooperativa que remonta aos princípios do Estado de Israel. A população se colocava ali para se reorganizar quando foi então dado o direito ao Estado de Israel, 75 anos atrás. Esses kibbutz, eles existem até hoje e muitos deles foram alvos dos terroristas do Hamas. Hoje as autoridades, Evandro, chegaram em mais um. Pelo menos um número muito superficial e muito conservador, daí para mais, 100 corpos de famílias inteiras. Pais foram achados, abraçados aos seus filhos para evitar que os tiros pegassem. Desculpa se embarga a voz porque é muito pesado. Depois os membros das crianças foram dilacerados. Essa informação foi confirmada por agências de notícias. Primeiro ela veio pelos bastidores, por trocas de mensagens pela internet. Depois uma confirmação do Estado de Israel, depois uma confirmação por agências internacionais que corroboraram a informação numa checagem cruzada e o Joe Biden falou isso no pronunciamento. 14 americanos morreram, é muito pesado. 14 americanos morreram, por enquanto, catalogados aí desde os ataques começaram no sábado pela manhã. Então essa foi a primeira parte, em que ele faz esse relato e estende uma solidariedade falando de um pai que já perdeu filhos. Depois ele fala palavras fortes e isso coloca os Estados Unidos num outro posicionamento. Ele fala de massacre, assassinato e terrorismo. Ele usa essas 3 expressões, essas 3 palavras, literalmente, que ainda estavam um pouco reticentes no discurso da Casa Branca. E aí ele emenda na terceira parte, que é muito importante pelo posicionamento político dos Estados Unidos. Que é aumentar a oferta de ajuda a Israel. A gente já sabe, isso acontece desde o final de semana. Um porta-aviões já se deslocou para o litoral de Israel com caças prontos para agirem. Hoje, o Joe Biden falou que, se preciso, haverá mais recursos. Ele não dá muito... Ou seja, não seriam tropas, por exemplo. Mas aí ele deixa claro. Não se fala em recursos humanos. Não, ele faz essa diferenciação. Então, precisa de recursos, tecnologia, armamento, munição. Ele também falou que toda tecnologia capaz de identificação, satélites, pesquisas, investigações dos Estados Unidos, inteligência, também estão à disposição de Israel para essas investigações. Mas tropas, não haverá um envolvimento direto humano da infantaria do exército americano neste conflito. Isso também é muito importante. Ainda na Casa Branca, 2 informações de último momento. Primeiro, Antony Blinken, que é o chanceler, o chefe da diplomacia, lá recebe o nome de secretário de Estado. É uma comparação meio ruim com o nosso modelo diplomático. O secretário de Estado, além de chefe da diplomacia, ele está muito ligado a decisões externas dos Estados Unidos, esbarra um pouco na defesa. O Antony Blinken vai a Israel na quinta-feira, numa demonstração clara de presença do chefe da diplomacia em território israelense e os Estados Unidos afirmam, por uma nota emitida pela Casa Branca, que consideram o Irã cúmplice do Hamas. Entre aspas, exatamente essa frase. Vírgula, no mesmo memorando, na mesma nota também diz que, embora os Estados Unidos não tenham ainda
provas contundentes desta relação, os Estados Unidos passam a observar o Irã como cúmplice do Hamas. Com estas palavras. Nós separamos algum dos trechos aí do presidente americano Joe Biden que possamos trazer aqui na nossa edição. Vamos rodar. Mais uma vez, os Estados Unidos prestam toda a solidariedade ao governo israelense, principalmente agora, nesse momento, o presidente Joe Biden fala que armamento e todos os recursos disponíveis estão à disposição do governo dos Estados Unidos e não se trata apenas de uma ajuda militar, mas também todo um apoio do aparato de inteligência e de pesquisa dos Estados Unidos já foi colocado e está em direção a Israel, dado pela Casa Branca.